Doutor, elas querem conhecer Praia Seca. Dá para levar elas para fazer aquele passeio? Claro, Marcelo. Gente, vem comigo, é de graça o passeio. Desde que alguém notou que aquela praia secava, lugar doce de água salgada. A lagoa já era uma coroa, as salinas eram ainda meninas. Portugueses não vieram à toa e fizeram ali a sua vila. Pequenas pérolas raras do vento que a formara são o tesouro dos caiçaras que viviam nas águas claras. Quando a praia secou, a flor do sol brotou, fez um jardim e enfeitou o bebedouro da arara. Quando a praia secou, o mundo se apaixonou pelo que viu e amou. Praia seca, praia rara. Tanta gente boa passa, 10.000 histórias por aqui. Umas são para achar graça, outras são para refletir. Praia Seca nos revela que a vida pode ser bela. Dela falo do que vê. Nascido e criado em Praia Seca, certo? Eu sou da época que só tinha salina e pescador. Eu sou da época que Praia Seca tinha aí, entre casas de salineiro e pescador, umas 110 casas por aí. E entre criança e adulto, tinha umas 300 pessoas, se tivesse na época. Naquela época que a estrada era de chão, a gente vivia com muita dificuldade, não tinha água, não tinha luz, então a gente só sobrevivia da pesca. Naquela época, nós éramos 10 irmãos, a gente se alimentava pelo peixe, a gente ia lá para pescar, pegava anchova, pegava curvina, arraia, cação, a gente tomava banho, pegava água na cacimba lá no oceano, ali perto do oceano, a gente morava numa firma que o nome é Salinas Pitanguinha. Aí a nossa vida foi essa, foi pesca, salina. Quando chovia muito, levava um mês sem a salina produzir, aí a gente ia para pesca. E tinha vezes que a gente estava trabalhando na salina, quando o vigia mandava, a gente largava o serviço e puxar, cercar o cardume para puxar a rede, para vir o nosso sustento, né? Para o mosquito aqui, a inseticida nossa era aquele guririzinho do oceano. A gente fazia muito guriri e chegava em casa e fazia uma fumaça, um serãozinho, aí saiu o mosquito. Na nossa época não tinha fogão. Fogão a gás aqui na região não tinha. Então sabe o que ocorre? A gente pegava um cavalo do meu tio emprestado e ia pegar a lenha no mato. Fazia naquele fogão a lenha, por sinal uma comida muito gostosa, ficava um peixe maravilhoso. E assim quando estava nublado o tempo igual está hoje, tinha que pegar aquela lenha e botar toda para dentro de casa, aquele graveto, tudo que não podia molhar, porque senão outro dia não tinha como fazer comida. Não foi fácil não. Um dia, as salinas começaram a diminuir e encerrar suas atividades. E a pesca passou a ser o trabalho principal de muitos. E quem comandava a gente mesmo eram os portugueses. Aí naquela época tinha dinheiro, certo? Naquela época um caminhão de sol comprava um carro. Hoje não compra uma bicicleta. Aí nós fomos abandonando, fomos perdendo o incentivo. Aí os portugueses foram
morrendo, a maioria deixaram os filhos estudaram, coisa e tal, foram para a cidade grande, viver a vida, que o sol passou, não dá mais nada. Aí veio o abandono das salinas, hoje está com os 80% das salinas desativadas. Eu hoje, graças a Deus, sou aposentado, por tempo de trabalho mesmo, como pescador, certo? Eu paguei 15 anos pela salina e uma parte pela pesca. Paulinho é irmão do Carlos Pescador. Se você assistiu o nosso primeiro filme, deve lembrar dele com certeza. E também da história do lobisomem de Praia Seca. E tinha um cara aqui, aí na Praia Seca, que era lobisomem. Meu Deus, o desgraçado era lobisomem mesmo. Ele pescou com 2 caras que viravam lobisomem. Um sendo o tal de Neco Boio e o outro Ogédio. Deve confirmar com o carro. Certo? Não é mentira não. O que esse cara tá falando aqui? Deixa eu colocar meus óculos para escutar melhor. Lobisomem? Ah, faça-me um favor. Gente, lobisomem é mito. Gente, lobisomem é coisa que não existe. E aqui, quando a gente tinha muito peixe salgado, o lobisomem costumava ir na caixa de peixe, não sei, certo? Inclusive teve até um problema aí com um salineiro aí, que ele, quando ia procurar o peixe dele, cadê? Já era. Eu tive um pescador também nessas condições, um tal de Joãozinho, pai do Zé Gibá que pesca comigo. Esse Joãozinho, eu ia botar rede com ele. Sabe o que o Joãozinho fazia? 5 horas da manhã ele ia lá na minha frente, ele pegava todos os peixes, ele limpava o peixe, numa era de sal, dentro de um barraco cheio de sal, ele pegava, fazia um buraco e botava o peixe. Eu disse, eu tenho que entrar nessa desse cara. Ele vai lá e me rouba o peixe sujo, na rede. Agora eu tenho que dar uma lubrificada, eu tenho que pegar o peixe dele limpo. Aí eu ia lá, pegava o peixe já, aí depois que ele lavava, ele ia para a salina, eu disse, opa, ele já arrumou para mim, já me roubou na rede, já limpou para mim, eu ia lá, pegava quase tudo e deixava só uma partezinha para ele. Aí eu falava para ele que era lobisomem. Mas a história do lobisomem é verdade. Dizem que nem todo super-herói usa capa, mas todos eles costumam ter um meio de transporte personalizado. Assim como o Batman tem o seu Batmóvel, o Paulinho tem o seu Pesca-móvel, o terror dos peixes e seu companheiro inseparável de aventuras. Esse carro é meu de pescaria, é meu de passeio, é de tudo. Isso aqui serve para tudo. Eu tenho mais ciúme desse carro do que da minha mulher. Olha, esse carro eu trabalho com ele, levo material para poço, levo material para pesca, reboco esse barco aí para... Eu e Maurício Noite vamos pescar com ele. Aí ó, aqui eu boto o barco, aí boto a prancha, solta aquilo ali, ó, ela vai pro chão, puxa o carro para frente, ela fica aparelhada com o reboque, e eu com o rolo daqui, eu rodo e boto ele em cima sozinho. Paulinho também tem armas secretas para capturar suas presas, a marreta e a pipa. Fundo vai, pum, pum. Ele dá um som que chega a balançar o fundo do barco. Aí o peixe corre e malha. Que antes a gente era na base da varada, né? Batia a vara de bambu, soltava a mão para ela fazer tchá, tchá. Então eu inventei isso aqui. E aqui, se o lugar for fundo, eu boto uma corda para não perder ele. Bota 150 anzóis, depende do vento, certo? O vento estando para o mar, ela leva toda a vida, leva até 1000 metros. Eu chego lá, eu solto os anzóis e deixo ela descarregando por conta dela. Ela descarrega 1000 metros e vem embora para trabalhar para outra atividade. Eu aqui boto os anzóis. Sem anzol vai assim, esticado pelo chão. E aqui tem essa linha aqui que bota na pipa, certo? Aqui, tá a linha aqui. Essa linha bota na pipa. Aqui bota um peso de acordo com o vento arrastar esse peso. O anzol vai por baixo e aqui vai por cima. Aqui, essa linha, a ponta dela é amarrada junto com o peso arrastando no chão. Tem vezes que o vento aperta muito, vai a 15 nós, 20 nós, sabe o que acontece? Você vai ver que o peixe está tudo pendurado lá em cima, rapaz. Curvina, tudo. Puxando aquela fila de peixe, que coisa linda. E quando pega um pampo logo de cara ali no começo,
Oh, é muito gostoso. Ah, o que também não pode faltar é uma trilha sonora para o nosso herói dos mares. A pescaria é uma coisa muito boa. Quando não se mata nada, a gente perde o tempo à toa. Eu que sou um pescador de sorte, mas o peixe não pode se livrar da morte. Seu Laurindo vive em Praia Seca desde 1940. Perdeu o pai aos 12 anos de idade e desde então passou a ser responsável pelo sustento da mãe e de mais 4 irmãos. E daí estou trabalhando até hoje. Trabalho até hoje. Eu sempre trabalhei em Salina. Fui criado em Salina. O serviço de Salina não pode ter um serviço pior que tem. O serviço mais pesado que nós temos é o serviço de Salina. Agora tem que saber, todo serviço tem que saber levar. Por ser pesado, o senhor tem que se precaver. Quando chovia, acabava o sal. Agora só tinha que recolher o sal que estava na salina, para botar dentro dos armazéns. Se fosse muita chuva, levava tudo. O serviço que a gente fez era todo perdido. A pesca só nas horas vagas. Parava o serviço, só ia para a praia, ficava lá até 9 ou 10 horas da noite. Não tinha moleza, não. Pernambuco era um lugarzinho, um lugarejozinho pequeno, não tinha estrada para nada, não tinha água, conforme hoje. Hoje tem água à vontade, tem água encanada, tem luz, mas naquela época tinha um poço para a população toda. Esse pocinho ainda está vivo ainda. Tem um pocinho na beira da lagoa, a 5 metros da lagoa, aqui embaixo, que dava água para a população toda. Esse poço é o que dava vazão aqui, a água. A água salgada está ali, tá vendo? Ó, a água salgada está ali, mas ela é docinha. Aí, Água doce. água doce aí, tá vendo aí? Pô, pertinho da água salgada, né? Salgada. Pode cavar ali que a água é doce. Casa de pau a pique, não sei se o senhor sabe o que é pau a pique, que é barro, envaretado com madeira, não tinha nada de telha, telhado era tiririca, ela fez muitas das vezes os molhos de tiririca para fazer o telhado e não vazava uma gota d'água, tá vendo? Eram as melhores casas que tinha. Tinha esse negócio de rachadura, não tinha nada. Tinha coluna, não tinha ferro, não tinha nada. E morava muito bem. Piso não tinha piso, era barro batido. Hoje, se o senhor não tiver um piso adequado, piso caro, a mulher não quer morar dentro de casa. E se hoje muita gente acha que Praia Seca é um oásis de tranquilidade, do ponto de vista de seu Laurindo, tudo já foi muito diferente. O senhor não pode deixar mais nada na praia, não pode deixar nada aqui na beira da estrada, portão tem que ser fechado, tem que ser casa murada. Naquela época, se eu largava uma casa aí, ia para Aruama, eu voltava, estava do mesmo jeito. Eu trabalhei no condomínio de Praia Seca, ninguém fechava a casa para ir para a praia. Quando foi agora em 1980, 85, eu sempre avisei, ó, fecha as casas porque acabou a tranquilidade. E como aqui, nós temos um lugar sossegado, mas já está entrando o perigo. E depois de tantas dificuldades, será que ele sente saudade daquele tempo? Olha, eu sinto saudade de tudo. Pelo menos a minha pescaria. Minha peixe à vontade, não tinha hora para andar, qualquer hora da noite só andava. A vida é muito difícil. É muito fácil, mas é muito difícil. Tem gente que nasce em Praia Seca e tem gente que chega aqui para renascer. Esse é o Salina. Então eu fiz todo com espátula. Aqui botei espátula também, tudo com espátula. Então tá aqui, Salina de Praia Seca. Eu fui nas salinas, andei para ver como é que era. Bem, aqui estamos de frente para o ateliê da minha esposa, a Jocaleia. Ela é uma pessoa que adora muito pintura, desenho, e ela se encantou com essa área, porque somos moradores aqui de Praia Seca já há 38 anos, de frente para o Marzão, aqui na Praia do Vargas. Essa história aqui de Praia Seca, para mim, ela caiu do céu. Nós viemos por acaso para alugar uma casa, acabamos comprando uma casa. E com menos de 2 anos,
de comprar da casa, viemos morar aqui. Bela e quente, aconchegante, mansa e morna. Assim é Praia Seca. Eu amo todos os seus recantos. Emociona-me a cada pedaço, agradecendo com muito carinho a todos que aqui visitam o meu pequeno espaço. Conhecer Praia Seca por acidente, porque nós íamos para outro lugar. Aí nós fomos ali no Bacalhau, comemos assim, almoçamos, eu, ele e os filhos, que é um casal. Aí o garçom, ele perguntou, onde fica a Praia Seca? Que eu já ouvi falar. E o garçom ensinou como viria para cá. Quando chegou no pique ali da primeira entrada de Praia Seca, saindo do asfalto, eu falei assim, ele não vai entrar nesse barro mesmo, com esse carro novinho. Ele entrou, cheio de buraco, cheio de lama. Menino, aí nós viemos olhando o mar, muito revolto, mais do que hoje. Aí Antônio, Ju, aqui é muito bom, vamos ver se tem alguma casa para alugar. Nós fomos na Praiana e ele falou, ó, tem uma casinha, tá muito simplesinha, muito ruinzinha. Foi incrível, essa casa foi construída pela Praiana para morar o topógrafo, que foi fazer a divisão dos lotes. Que aqui, a Praia do Vargas, é porque o proprietário dessa área toda chamava-se Irineu Vargas. Então, por isso que deu o nome de Praia do Vargas. Até lembro uma história interessante, que eles, quando passavam com os caminhões pro lado de cá, eles passavam por uma estrada que pertencia aos salineiros. E os salineiros ficaram contra. Aí a mulher do falecido Irineu Vargas construiu a famosa Passagem da Viúva, que até hoje as pessoas falam, na Passagem da Viúva. E muita gente não sabe nem qual é a história da Passagem da Viúva. Isso aqui é fora de série. E Praia Seca, eu sou residente aqui há 38 anos. E isso aqui para mim é um paraíso. 9 de fevereiro de 1985. Aí eu falei assim, compra essa casa. Se você não comprar essa casa, você nunca mais vai comprar outra. Aí ele ficou espantado da minha decisão, né? Tá bom, comprou a casa e nós viemos pra cá para passar férias, para passar fins de semana, feriadões. Aí eu falei, vamos embora para Praia Seca, Antônio. Mas Jô, lá não tem nada. Não, a gente vai, a gente quer sossego. 17 de outubro de 1986, viemos morar aqui. Queria plantar uma planta, pegava a enxada, plantava. Queria casuarina, ia lá embaixo na bicicleta, trazia. Então foi muito divertido. Eu comecei a pintar garrafas. Era salinas, aqueles garrafões de vinho, tudo eu vendia. Aí fazia exposição aqui em casa. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho que pintar em tela. Aí o meu genro, nessa época, não era nem namorado da minha filha, era amigo nosso. Aí ele falou assim, a senhora pinta, a senhora quer um material a óleo? Eu disse, eu quero qualquer coisa. Aí ele comprou cavalete, tintas a óleo, e aí eu fui deslanchando, pintando do meu jeito. Eu fui seguindo o caminho que Deus foi me mostrando. E foi isso que aconteceu na minha vida. Deus sempre me guiou, graças a Deus. Aí eu fui observando e fui fazendo. Mandava só copiar. E eu não gostava de copiar. Eu gostava de criar. Até que um dia eu fiz um quadro e a professora até falou assim, não, isso aí não está assim, não existe isso em Praia Seca. Eu disse, existe sim, se você for lá, você vai ver o sal se transformando em espuma. Parece que você abre a máquina de lavar e sai aqueles flocos de espuma. Eu fiz isso. Não, isso está parecendo neve. Eu disse, não, se você olhar bem, você vai ver que é uma espuma. Vai em Praia Seca que você vai conhecer o milagre que é do sal. Ela não conhecia. Aí eu falei, encontrei minha gente. Eu encontrei o meu mundo. E encontrei a família Caleia em Araruama, porque Caleia vinha de lá, de São Vicente. O pessoal que veio dos Caleias, portugueses e italianos. Então, eles formaram esse negócio de Salinas assim. E eu fiquei com aquele amor, que já acho que era até de nascença, né? Porque quando eu quis pintar Salina, eu fui estudar a Salina. Antônio me levou lá para dentro da salina para eu ver o catavento, os reflexos, o sal, o puxador do sal. Esse amor que eu criei pela Praia Seca começou pela salina.
Tem gente que vem para Praia Seca para se encontrar. Picolé da fruta, picolé de maracujá, picolé de chocolate, picolé de limão. São 20 sabores variados. Uva, açaí, morango, milho verde, abacaxi, guaiaba, manga. Eu estava em Araruama no dia 28 de setembro de 1974. Aí tinha um rapaz, aí ele falou assim, qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Luciano. Então, por que você não vai para Praia Seca? Porque lá a lagoa tá bonita, tá linda e não tem ninguém vendendo nada. Você levando esse picolézinho, você vai ajeitar a sua vidinha lá. Nessa época eu tinha 15 anos de idade. Aí eu cheguei aqui em Praia Seca, me dediquei ao povo aqui, atenção, e fiz daqui um lar, uma casa minha, um lugar para mim progredir o meu sucesso, a minha venda, o meu trabalho. Isso já faz 50 anos. Fiz muitos amigos, muitas amizades, conheci muitas pessoas. Hoje, eu de nome praticamente já conheço umas 1000 pessoas, e o povo de Praia Seca em peso. Porque 50 anos no lugar é muito tempo, é 5 décadas. 5 décadas. E eu pretendo, se Deus quiser, até quando Deus achar assim, Luciano, você tem mais 10 anos de vida, você tem esses 10 anos, eu vou continuar aqui trabalhando em Praia Seca. Fiz muitas amizades aqui em Praia Seca, principalmente com a família mais antiga, que é a família Tomé. Depois o Solaí da Dona Antônia da Pensão, pai do Agostinho. E só Antônio Padeiro, que é um grande líder meu, que chegou também um pouquinho depois, mas sempre estava muito juntinho comigo, estaremos muito perto. E falecido Zé Pivante, o Abílio, lá de Abílio Índia de Pernambuco, a Neuza, Soclupe, pai de Zé Daci, as pessoas que sempre estivemos ao meu lado. Em relação aos turistas, os veranistas, o que acontece? O pessoal vinha para a Lagoa, não trazia o dinheiro com medo de perder. Aí eu lancei um caderninho do dia. Eles compravam e à tarde eu passava lá para receber aquele sorvete que era vendido na manhã da Lagoa e vendia mais da tarde. Tinha uma confiança total e graças a Deus todo mundo colaboraram comigo, pagaram certinho. E naquela época aceitava muito cheque, porque o cheque era o que circulava. O pessoal pagava por semana, não deixava ninguém na mão, sempre vendia para todo mundo. E hoje em dia as coisas mudou, é difícil o caderno, mas como é muito poucas pessoas que às vezes compram para receber em casa, hoje é mais tudo no Pix, pagamento eletrônico. Mas mesmo assim, bote pouco, a pessoa vem para a Lagoa, compra R$20 no Pix, eu falo assim, então quando chegar mais tarde você vai comprar mais, aí passa tudo junto. Para não estar toda hora dedicando a tecla, apertando o dedo. Tem gente que chega em Praia Seca para fazer acontecer. Eu vim para aqui, vim de Saquarema para aqui, morar na Vila Capa, motor de caminhão, então a minha família é daqui, minha esposa. Aí eu larguei um comércio em Praia Seca e fiquei até hoje, né? Mas vim numa situação muito brava, né? Muito difícil, mas consegui chegar até aqui, graças a Deus, com o comércio que me deu, meus amigos de muitos anos, amigos já tinham Praia Seca também. E aí foi indo, 81 lá embaixo, e a vida funcionou. Lá embaixo, 81, eu consegui um forró. Pão do Capim aqui embaixo, não tem um colher, Pão do Capim aqui no sinal eletrônico, um pouco antes dali. Ali fazia um forró, era todo sábado, eu não queria fazer. Eu ia fazer compra no sábado, as meninas, Jair, tem forró hoje, Jair? Hoje não tem forró não, hoje não tem não. Ah, Jair faz forró. Hoje não tem forró, menina, tem sábado, eu sou de montão. Ah, então tem. Então aí o couro comia, aí inventava, ia crer até as 4 da manhã, saiu umas brigas de vez em quando, né? Lá é alto. Ih, rapaz, aí os caras aí tem uma briga, aí tá um cara brigando. Desse aí em paz, meu, vai dançar forró, os caras brigar, faz parte do show. Aí parava lá em cá, na rua. Todo embolado, para lá e para na rua. Mas era gostoso. Aí depois eu ia lá embaixo, o que houve, fulano? Porém, o cara me deu um tapa. Rapaz, para que brigar? Onde sai forró, gente? Tá tão gostoso forró. Na época não tinha forró no Brasil, na época não tinha. Era só eu mesmo, depois eu uma série, fandango, não sei, imagem, aí veio menino. Depois, mas antes era eu que estava ali. Eu fui lá embaixo, não tinha banheiro na época, não tinha, porque a casa era alugada, então não tinha como fazer banheiro. Só que as meninas, coitadas, eu tinha até pena. Menina, pois aí vou banheiro aonde? Você vai escondido por aqui pelo escuro, olha para ver se vê alguém atrás. Sempre tem um cara desesperado que gosta de ver, né? Vai, olha para trás, ver se tem alguém. Lá você baixava, fazia xixi ali mesmo, acabou. Entendeu? E no outro dia parecia até uma lagoa. Depois aí vim para cá, para a esquina do Pecado, em 90, só a esquina do Pecado, que era muito fofoqueiro.
É fofoqueiro demais, rapaz, mas tu é fofoca danada, ia falando da vida dos outros, mas era falando, mas não era em termos de briga, não, era só amizade mesmo. Era aqui na esquina da DPO. Isso aqui é um paraíso, isso aqui é um paraíso. Quem vem para aqui não quer voltar mais, porque é muito lindo. Falta alguma coisa? Falta, todo lugar falta. Isso aqui, a gente reclama que a gente está aqui há 43 anos e gostaria de ter uma praça bem melhor do que está. Se eu moro aqui, tenho 4 netos, casal de filho, eu quero melhor praia seca. Não só comigo, com meus amigos que moram do Rio para aqui, encontrar uma praia seca linda, bonita, que tem um lagoa que é lindo, todo mundo, isso aqui no verão é uma coisa de louco, ninguém, pô, isso aqui enche, é uma maravilha. Então a gente quer uma coisa melhor. Eu tenho muitos amigos do Rio, Niterói, Brasília, São Paulo, que veio para aqui já, e pô, você falou para mim que na época em 90, que eu vim para aqui em 90, que praia seca era linda, e é linda, você tá de praia seca, é lindo mesmo, é uma coisa de louco, sossego, graças a Deus não tem igual. Fora disso, praia seca é um paraíso. Não podemos esquecer de 2 festas já tradicionais no distrito. O Baratomba, que mistura corrida, cerveja e confraternização. E a exposição de veículos antigos, que reúne clássicos das estradas e clássicos do rock and roll no mesmo ambiente. Frank, presidente e fundador do Clube de Veículos Antigos de Praia Seca, começou essa tradição desde 2013. Vim de Teresópolis para este lindo distrito quando eu comprei o meu primeiro imóvel. Vim morar em Praia Seca depois da minha aposentadoria. Num evento que eu estive lá em Niterói, decidi fundar um clube em 2013 e fundamos CVA-PS. E desde esse momento começamos a fazer anualmente os nossos eventos. E logicamente houve um crescimento do antigo mobilismo na área do município de Araruama, logicamente através desse nosso distrito de Praia Seca, onde eu honro aquele prazer de residir. E hoje é isto que está ocorrendo. Esse belo espetáculo com as lindas bandas, lindos veículos, que isso aqui sempre circulou nos meus caminhos, inclusive na minha alma. Artistas, influenciadores e outras celebridades já se encantaram por esse lugar. É o caso do biólogo Henrique. Vivendo há quase um ano em Praia Seca, o famoso biólogo das cobras da internet já conquistou um respeitado prêmio de maior divulgador ambiental do Brasil. Em seu trabalho, ele atua em defesa da ciência, do meio ambiente, da preservação da natureza e da educação ambiental. Pois é, tudo a ver com Praia Seca. Ele é seguido por milhões de pessoas em todo o planeta, que acompanham diariamente seus vídeos nas redes sociais e vem se tornando o maior divulgador que Praia Seca já teve até hoje. E sabe como ele veio parar aqui? Internet. Eu dei uma olhada na OLX e vi que estavam vendendo algumas casas na beira da praia, em uma praia cristalina. E eu pensei, peraí, Praia Seca não é Araruama? E Araruama não estava com uma lagoa completamente poluída? Eu lembro muito bem de ter vindo aqui quando eu era bem criança. Eu sei que eu estou inteirão, mas eu já vou fazer 50 anos, então tem muito tempo. E muito tempo que a lagoa também passou poluída. Quando eu era criança, a lagoa era despoluída, era bem cristalina. Isso está na minha memória. Mas também na minha memória existe aquele tempo onde a lagoa estava bem poluída. E quando eu olhei na OLX vendendo umas casas na beira da lagoa e a lagoa completamente cristalina, eu meio que não acreditei muito não, porque o lugar estava paradisíaco demais. E aí então eu comecei a fazer um monte de pesquisas, vi que existiam casas muito mais acessíveis do que em outros locais e comecei a descobrir um local único no Rio de Janeiro. Aliás, o último local a ser colonizado aqui na beira da praia no Rio de Janeiro. Por isso a violência é muito baixa, por isso você tem essa natureza exuberante. Eu comecei a pesquisar e entrar em contato com algumas pessoas. Eu dizer, ei, cara, tu tá sabendo que a lagoa deu uma despoluída? E todo mundo, sim, cara, tá ótimo lá. Eu meio que não acreditei não, mas mesmo assim peguei o carro, saí de Macaé, era mais ou menos naquele dia, botei a mulher e as crianças no carro e era mais ou menos aí umas 3 da tarde. Cheguei aqui com o sol se pondo, mas me deparei com uma lagoa completamente cristalina e achei assim do tipo, ei,
por que esse lugar está tão vazio aqui no Rio de Janeiro e é tão bonito assim? Só que anoiteceu. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu estava vendo uma miragem? Era real ou não? Então, na outra semana, fiz a mesma coisa, vi um pouco mais cedo. E além da lagoa, eu vi uma praia linda, maravilhosa. Daí, eu peguei um Airbnb e tirei um final de semana para vir para a Lagoa de Araruama curtir um pouco. Cheguei aqui e encontrei um local onde tem mercadinho, farmácia, tem dentista, tem muitos barizinhos, tem um local para tomar um chopp, música ao vivo, uma lagoa cristalina, quente, surreal. E aí eu caí na besteira de ir à beira da praia. Só que quando eu fui à beira da praia, me arrepio de falar, estava dando lagomar. É um momento que não é todo mês que acontece, mas em alguns dias de alguns meses acontece, que é o fato do mar jogar para dentro da areia, fazer uma espécie de um rio, e estava cristalino e azul. E quando eu vi aquilo, eu falei, é aqui que eu quero morar, é Praia Seca. Eu fiquei realmente embasbacado de saber que de um lado você tem uma praia, Arraial do Cabo, o nível dela, porque é a mesma praia grande, afinal de contas, linda, cristalina, com pessoas se divertindo, baixíssima violência, sol lindo, as pessoas batendo palma quando o sol se põe, vazio, meio que uma beleza natural, sabe? E de repente você tem do outro lado uma lagoa que é só ir caminhando, dá para ir a pé, e água de coco no meio do caminho. Eu pensei, cara, esse local é realmente fantástico. Dali para frente foi só paixão, todo final de semana que podia eu estava aqui, até que eu comprei a casa e finalmente realizei um sonho maravilhoso, que era ter uma casa na beira da praia, aqui nessa divisa, na Praia Seca, Arraial. Eu realmente sou apaixonado, sem contar a beleza histórica, porque quando você vai em frente à igreja de 1944, quando você vai nas Salinas, você se transfere no tempo também, de como era aquilo. E você encontra pessoas que chegaram aqui naquele tempo, que viveram das salineiras, você encontra pessoas que entraram naquela igreja, você encontra pessoas que começaram a fundar esse local, você encontra famílias que se conhecem. Aliás, Praia Seca é o único local que eu conheço onde os turistas se conhecem. Pois é, ano a ano eles vêm para o mesmo local e por isso se conhecem há muito tempo. Praia Seca é algo incrível, fantástico, extraordinário. Praia Seca é assim, tem de tudo um pouco para todos os gostos, mas quando chega o carnaval, é hora de todo mundo cair na folia. Essa empolgação toda vem de muito tempo e foi só crescendo ao longo dos anos, principalmente desde o dia em que chegou uma família lá do subúrbio carioca do Irajá. Tomé dos Santos, sua esposa e seus filhos chegaram aqui na década de 1960. Além do folião apaixonado, ele foi um morador muito popular de Praia Seca e dono da pensão do Tomé. Hoje ele é lembrado ao emprestar seu nome a um trecho da Praia da Lagoa, a uma rua e também a uma praça. Marcos Tomé é filho do Tomé dos Santos. Que aquela praça ali, ela era toda cheia de árvores, fechada de árvores. Então aquilo ali, ele varria aquilo, todo dia era varrido. Por isso ficou Praça do Tomé, porque ele cuidava. O banco que tinha na praça, quem fazia era ele e tal, entendeu? Vim para aqui com 1 ano. Nós viemos para aqui quando Praia Seca não tinha nada. Quando foi feito o loteamento, que o Irineu trazia as pessoas para comprar os terrenos, e mamãe e papai que fazia comida para esse pessoal. E foi aonde surgiu a Pensão Tomé. Depois papai passou para construir, entendeu? Aí ficou mamãe com a parte de comida e ele construía. Chegou a fazer aí mais de umas 50 casas em Praia Seca. Naquela época, a infraestrutura ainda era muito precária. Era difícil chegar e sair de Praia Seca. A estrada era a estrada de barro, né? O pessoal antigamente podia, hoje não entra mais ônibus de excursão aqui. Antigamente era liberado. Então vinha todo final de semana, era muito ônibus de excursão. O pessoal vinha para vir para a Lagoa, né? Começa na beira da Lagoa, só tinha o dele, que era o bar e restaurante. Muitos anos depois que eles já faleceram e tal, aí eu continuei, eu e a minha esposa. A realidade de uma criança em Praia Seca naquela época era outra.
Hoje a vida toda hoje é diferente, né? As crianças hoje não brincam mais como brincavam antigamente, né? Os colégios. Hoje, onde tem ali, foi feito agora esse posto de saúde 24 horas, o colégio era ali. Depois que foi lá para o Colégio Ponta do Capim, mas eu estudei ali. Condução era difícil, devido até a estrada ser ruim, né? Nós tínhamos aqui 2 ônibus só por dia, que o ônibus vinha de manhã, que era a mesma empresa que é hoje. O ônibus vinha de manhã, ficava aí, 11 horas ele ia para Araruama, 4 horas vinha, trazia o pessoal e acabou, não tinha mais ônibus. Era 2 horários só por dia. Quando eu era garoto, não se sonhava em ter um ônibus daqui direto para o Rio. Então melhorou, né? Melhorou. Agora, o progresso traz os problemas, é a lei da vida, é assim, né? Até para comprar um simples remédio não era fácil. O que hoje se faz por aplicativo de celular, naquela época era uma missão bem complicada. Não tinha farmácia aqui. Tudo era feito em Araruama. Precisava de um remédio. Mamãe pedia ao motorista do ônibus que ele ia e trazia para a pessoa. Era assim. Vê quantas farmácias nós temos em Praia Seca hoje. Quantos mercados nós temos em Praia Seca hoje. Porque também a quantidade de moradores cresceu muito. Mas também, que negócio, quando chega no verão, a luz não aguenta, entendeu? Então a falta de luz, a falta das coisas faltam, porque o comércio também não consegue suportar, porque cresce muito o movimento. Tomé de Souza, o pai de Marcos, fundou a Escola de Samba de Praia Seca, a primeira do 4º distrito. Os ensaios aconteciam na praça e se tornavam grandes festas memoráveis. A escola de samba só tinha ela aqui, né? Mas desfilava em Araruama, chegou-se a desfilar em Araruama. Papai veio de uma família de pessoal de samba do Rio, de Império, de Portela. Meus primos eram diretor de bateria dessas escolas no Rio. Então papai tinha facilidade de trazer os passistas de lá para cá para fazer, aí por isso era um carnaval bonito, porque papai sempre fazia assim, trazia as pessoas, fazia o desfile no dia diferente do desfile do Rio. Então ele trazia as pessoas com a fantasia de lá. Vinha aquelas fantasias bonitas das escolas do Rio, vinha desfilava aqui, porque papai tinha facilidade, porque era de parente dele. Ele arrumava a condução, entendeu? E bancava o lanche, o almoço desse pessoal, e eles vinham de bom prazer porque era da família. Então vinha e o carnaval de Praia Seca era assim. Ficava um carnaval bonito, porque era a maioria feito com fantasia das escolas do Rio. Mas que era um carnaval muito bonito, era. Como lembrança daquele tempo, Marcos guarda com carinho um vídeo dos anos 1990, registrando uma resenha que reuniu grandes nomes do Carnaval de Araruama de décadas atrás. Como seu pai Tomé e Dadinho Valadares, fundador do Bloco das Piranhas de Araruama, que até hoje é o maior de toda a região dos lagos, entre outras diversas personalidades, relíquias da cidade. Esporte da Doença. Vi muito pastel de camarão quando eu jogava no Praia Seca em 1967. Lá na pessoa dele. Saída da não sabe para comer pastel de camarão. Eu também vou dar a palavra, né, senhor? Esse aqui é um grande amigo meu que até hoje em Praia Seca ajuda a gente a comer uma beleza de futebol. Ele tá vivo, ó. Esse aqui é Dadinho, ó, Dadinho. Se não fosse esse Dadinho aqui, ó, não seria outro. Não seria outro. Porque esse aqui merecia um troféu. Que é esse que faz tudo aqui no Escola de Araruama. É o único troféu aqui. O presidente da Liga. Acabei de receber o troféu. É o presidente da Liga. Eu vou mostrar vocês como é que se guarda o troféu. Tudo. Olha, Jorginho, ele foi lá em Santos pegar mais. Vou mostrar vocês como é que se... Por aqui tem uma história que se repete com frequência. Depois de passar a vida inteira veraneando por Praia Seca, o casal um dia se aposenta e vem morar definitivamente. Bem, mas nem todos eles fundam um bloco carnavalesco, como a Maria Laura e o Maurício fizeram.
Eu vim para Praia Seca, primeira vez, eu devia ter uns 8 anos por aí, quando meu tio comprou uma casa. Aí de lá para cá era todas as férias aqui e vim morar em Praia Seca em 2017. E através da Laura foi que eu conheci Praia Seca, né? A partir do momento que eu passei a namorar, ela me trouxe para cá, graças a Deus. E frequentar todo final de semana, até a hora que a gente conseguiu, né? Ela se aposentou um ano antes de mim e veio morar. Eu vim em 2018. Como nasce o bloco Boca no Litro, né? Nasce porque nós frequentávamos a parte do oceano, né? A praia do Vargas. Tinha uns quiosques ainda, que davam muito mais vida ao lugar. E as amizades foram nascendo daquele convívio semanal. Todo final de semana vínhamos, com várias pessoas de vários lugares, inclusive daqui. E uns amigos tinham comentado sobre o desejo deles de fundarem um bloco com o nome Boca no Litro. Como a gente estava sempre se encontrando ali naqueles quiosques e batucando na mesa e cantando samba, aí veio, vamos fazer esse bloco, Boca no Litro, né? E ali nasceu, em 2010. O primeiro dia do desfile do bloco foi debaixo de chuva, em cima de muita lama, né? E dali pra cá foi só alegria, né? Com exceção aí da pandemia que nos interrompeu, mas algumas pessoas também que passavam ali e viam a gente tocando, pô, isso é um bloco, posso participar? Foram adicionando também alguns instrumentos, né? Muita gente às vezes ficava assim, olhando o bloco, vocês vão tocar? Vamos tocar, e pagava todo mundo, né? A gente tocava, só que a gente pagava para beber. Qual é o lema do bloco? A gente bebe e nos intervalos toca. Graças a Deus, nesses 15 anos de bloco, né, nós nunca tivemos registro de nenhuma confusão, nenhum delito, nenhuma briga. Isso para nós é uma vitória, né? É uma retribuição que a gente tenta dar para a Praia Seca, que nos acolheu, que nos dá tanta alegria, tanto prazer. O Boca no Litro é um bloco que não compete com ninguém. É um bloco bem matemático, né? Ele vem para somar, multiplicar a alegria, né, a folia, para dividir com todo mundo. A gente conta com a contribuição, por exemplo, do presidente do Empurra Que Vai, do Emmanuel, nos ajuda bastante, dos componentes do Empurra Que Vai. Muitos, fica até sombreado, né? Muitos componentes do Empurra também são componentes do Boca e vice-versa. Tem outros blocos que nos ajudam e a gente também presta ajuda. A Laura está lembrando aqui. O Zé Darcy, do Bloco das Piranhas, também ajuda muito a gente, dá uma força muito grande. Houve uma simbiose perfeita, né? Entre o que a gente pretende, que é ser feliz, que a proposta do Boca no Litro é ser feliz, né? E levar um pouco de felicidade para as pessoas. Para quem vem de fora passar o carnaval, aqueles que são do Rio, principalmente, tem uma rememoração, né? Um reviver do Rio de anos atrás, onde você tinha um carnaval de paz, né? Inclusive tem um samba de um ano, que hoje ele estava vindo até na minha cabeça, o refrão, uma partezinha que fala disso assim: olha meu amor, eu sou praieiro, pagodeiro e pé de cana, vem brincar o carnaval, que em Praia Seca é mais legal, esse é o lugar que a gente ama. Acho que isso aí, resume bem o que é o carnaval em Praia Seca. Estou em Praia Seca desde 2004. 2004 vim para cá trabalhar numa banquinha de jornal, na época foi aqui mesmo onde eu estou hoje, quer dizer, a padaria de Finado Borges, né, que durante muitos anos funcionou como, era pioneira, a padaria de Praia Seca, era uma correria, o pãozinho era doideira, era fila do jornal e fila do pão. E assim, o tempo foi passando, quer dizer, Finado Borges foi o cara pioneiro aqui de Praia Seca, o cara que ajudou muita gente, comandou, ajudava sempre que podia todas as pessoas. Anos depois, a gente veio a participar aí do bloco Empurra Que Vai. Existir um bloco anterior, chamava-se Água de Coco. Aí esse Água de Coco foi naquele ano, foi bacana, foi um desfile bacana, e logo depois o Água de Coco deixou de existir, a gente fundou em dezembro de 2009 o bloco Empurra Que Vai. E daí pra frente a gente começou essa luta aí não tinha instrumento, eu consegui comprar uma quantidade de instrumento lá em São João com a ajuda dos comerciantes. E detalhe importante, o bloco só existe pelos comerciantes que a gente tem em Praia Seca. A gente ajuda, a principal é dos patrocinadores, dos comerciantes. Tivemos problema no início por ser um nome
O pessoal achava pejorativo, né? Pelo nome Empurra Que Vai. Mas a gente fez um trabalho na rádio, a gente homenageia o salineiro, o trabalhador de rodo, do Empurra Que Vai, que você puxa o remo, né? E vai aonde a gente faz a coleta do sal. E nessa onda aí estamos, né? 15 anos, né, de Empurra Que Vai. É o bloco nativo de Praia Seca, o bloco do povão, né? O bloco que é comunidade, é criança, é idoso, é cadeirante. Não, sem problema, é a festa de domingo a partir das 15 horas, é a família toda Empurra Que Vai convidada. E a gente vem homenageando pessoas ao longo do tempo, o samba, a gente faz a escolha do samba em novembro, tá? A gente já homenageou várias pessoas aqui, o Pingo, que foi nosso mestre de bateria, Tia Lúlia, nossa cozinheira, e esse ano a gente vai fazer uma homenagem especial a Seu Antônio Padeiro, quer dizer, um amigo da gente que tem um comérciozinho já há bastante tempo, há mais de 50 anos, eu acho, ou quase 50 anos. Ele vem de Bacaxá, tadinho, ele pega uma condução lá. Na época não existia nada aqui de como chegar o pão aqui, ele vinha com saco de pão para fazer a entrega nos comércios daqui. Tinha uma barraquinha, né, próximo posto de gasolina ali, de madeira, na beira da pista. Hoje, graças a Deus, ele está num estabelecimento melhor do que era, mas... E essa sequência a gente vai fazer uma homenagem a ele, muito importante, já está com 92 anos. Dia 12 de dezembro ele faz 93 aninhos. Se Deus quiser, Deus vai querer, nós vamos homenagear ele como abre-ala do Empurra Que Vai. E chegou o grande dia. Entre os vários sambas enredos, feitos pelos carnavalescos locais, qual será o escolhido para homenagear Seu Antônio Padeiro no desfile do Empurra Que Vai no Carnaval de 2025? Antônio Padeiro é um ícone em Praia Seca. Há 46 anos atrás, quando eu chegava de As Farras, de Araruama, eu e meus amigos que morávamos em Pernambuco, ele estava lá com um saco de pão, um saco de aipim e uma bolsa de jornal. Então, 4h30, 5 horas da manhã, não tinha um ônibus ainda nessa época, né? Esse horário. Aí a gente botava ele no carro da gente, trazia ele. E aí a gente levava para casa sempre o pão fresquinho, um jornal para o papai, né? E um aipim para minha mãe fazer. Era assim. Antônio Padeiro é um ícone, uma pessoa maravilhosa de festa. E tem um detalhe, Antônio Padeiro, em Praia Seca, à noite, gente jovem, tá? 18, 19 anos, não tinha para onde ir, não tinha. A barraca dele era a barraca que a gente ia para jogar uma sinuca. A luz era de lampião, candeeiro, né? E ele fazia um peixinho frito, tinha um vinhozinho, a cerveja era quente, porque não tinha gelo. Ele trazia um gelo, quer dizer, não tinha luz para ter um freezer. Então, antigamente, era assim que a gente se divertia em Praia Seca. E Antônio Padeiro era um ícone. O meu ônibus, na primeira viagem, só vinha pão e leite dentro, que nem passageiro tinha, que era 5 da manhã, era tudo para fornecer aqui para Praia Seca, inclusive o seu Antônio, que era o cara mais forte que nós tínhamos aqui. Uma pessoa super maravilhosa, pessoa do bem, uma pessoa que eu não tenho palavras para falar, por isso que eu estou aqui junto com ele hoje. A palavra correta, ele que sustentava essas pessoas naquilo que ele desejava, que as pessoas desejavam. Jornal, pão, peixe, tudo, entendeu? Isso aí eu pude participar desde essa década que eu estou te falando até hoje, no momento. Passei esse tempo todo, me aposentei, já faz 22 anos de aposentado, e minha amizade com ele, não só com ele, com todo esse pessoal meu de Praia Seca, a minha amizade continua. Todo mundo me reconhece como aquela pessoa que trabalhou por bem da comunidade. Essa homenagem foi super merecida pela pessoa que foi e que é, tá? Tomara Deus, cara, que Deus dê saúde para ele permanecer o quanto tempo for necessário. A competição emocionante aconteceu na sede da SOAPAS. E para receber o público e levantar a folia, lá estava ele, o homenageado, Seu Antônio, do alto de seus 93 anos de idade, sambando no pé e sendo tietado pela comunidade.
compositores, músicos, intérpretes davam o seu melhor para o público e para os jurados que escolheram o samba do Empurra. Ele é uma lenda. Ele gosta de dançar, ele gosta de sambar. Ele é um folclore popular. Esse é o cara. Esse é o cara. Então vamos homenagear. E no refrão a gente diz aí: de amor, paixão e paz. Em Praia Seca eu quero mais. Vai, meu cavaco. E assim, ó. Empurra que vai homenagear este baloa popular. Empurra que vai homenagear quem? Este baloa popular. Antônio Padeiro, quando aqui chegou, logo se apaixonou. Aonde? Nesse paraíso tropical. Gosta de dançar, gosta de sambar. Ele é uma lenda popular. Já temos aqui o campeão do samba, gente. Vamos segurar porque a gente vai chamar o campeão vai cantar o samba. Tá, desde já agradecendo a todos os outros compositores e preciso que todos estejam aqui perto para a gente entregar os troféus. O troféu de campeão, né, e o troféu, né, de participação. O samba número 2, Claudinho Manhães, com parceria com a parceria de Flavinho Bento, Jota Juarez e Nelson Penha. Tá, gente? Parabéns, vamos subir aqui para cantar o samba aqui pra gente. Conheci a Praia Seca e o nosso querido bloco Empurra Que Vai através do meu compositor, né, Flavinho Bento, o compositor Juarez, compositor Nelson, que me convidaram para vir aqui defender uma obra para esse enredo maravilhoso, né, do senhor Tonho Padeiro, né? Nome Antônio Gouveia Vidal, nesse enredo incrível, porque Praia Seca é um local que eu já conhecia, né? De passar férias, né? Vir passear, porque a região dos lagos é um local muito aprazível, né? Pra gente que vem do Rio de Janeiro, que quer fugir um pouquinho da violência, quer vir para um lugar mais tranquilo, onde a gente possa encontrar pessoas amáveis, pessoas carinhosas. Então já conhecia um pouco Praia Seca, mas não conhecia o bloco. Tive a honra de conhecer o bloco na data de hoje, né? Fomos agraciados com a vitória na disputa de samba. E eu agradeço muito aos compositores Flavinho Bento, o seu Nelson e o seu Juarez pelo convite para que eu viesse aqui cantar esse samba. Eu vim de Guadalupe, estou há 24 anos em Praia Seca e conheci o senhor Antônio quando eu cheguei aqui há 24 anos atrás.
E quando falaram que ia fazer um samba sobre o Antônio, eu fui lá conversar com ele, ele me deu as dicas. Entendeu? É isso aí. E não sai mais de Praia Seca. O seu Antônio é daquela barraca que a gente frequentava lá o dia a dia, nós tínhamos que ir lá. Ele vendia jornal, ele pegava o jornal, ele vendia o jornal Pão, o aipim, a laranja, que era tudo da terra, que ele trazia para ali. Todo dia, às 6 horas da manhã, chegava em Praia Seca. 5 horas o jornal já estava lá. Eu podia ir lá no seu Antônio. E agradecer a oportunidade da Praia Seca, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado de coração. E vamos pro carnaval cantar bem forte para esse homem maravilhoso aí, ó. Amor à família. Deixa o homem dançar, Antônio, Antônio Gouveia Vidal, no carnaval, vamos exaltar. Hoje o empurra que vai, seu Tonho Padeiro, botou pra sambar. Antônio Gouveia Vidal, no carnaval, vamos exaltar. Hoje o empurra que vai, seu Tonho Padeiro, botou pra sambar. Terra, natural de Bacaxá. Vamos nessa, meu povo! Fez da vida um poema e Praia Seca seu lugar. Comerciante sim, trabalhador fiel, um dançarino num pedacinho do céu. Comerciante sim, trabalhador fiel, um dançarino num pedacinho do céu. Amor à família! Amor à família, pra comemorar. Deixa o homem então dançar. Antônio Gouveia Vidal, no carnaval, vamos exaltar. Antônio Padeiro! Hoje o empurra que vai, seu Antônio Padeiro, botou pra sambar. Alô, Emano! Antônio Gouveia Vidal, no carnaval, vamos exaltar. Hoje o empurra que vai, seu Antônio Padeiro, botou pra sambar. Em cima! E quando chegou o carnaval de 2025, a homenagem se completou. O Empurra que Vai desfilou por Praia Seca, contando a história de São Antônio Padeiro, e com a presença dele, que agora, mais do que nunca, ficou eternizado no distrito. Um dançarino num pedacinho do céu, comerciante sim, trabalhador fiel, um dançarino num pedacinho do céu. Amor à família, pra comemorar. Deixa o homem então dançar. Antônio Gouveia Vidal, no carnaval, vamos exaltar. Hoje o empurra que vai, seu Tonho Padeiro, botou pra sambar. Alô, seu Antônio Padeiro! Antônio Gouveia Vidal, no carnaval, vamos exaltar. Hoje o empurra que vai, seu Tonho Padeiro, botou pra sambar. Olha o balanço, olha o balanço. Antônio Gouveia Vidal, no carnaval, vamos exaltar. Vamos junto, meu povo! Hoje o empurra que vai, seu Tonho Padeiro, botou pra sambar. O empurra que vai! Olha, eu vou lhe dizer, sabe? Eu nem tenho palavra para agradecer, tá entendendo? Uma situação dessa. Me sinto tão satisfeito que fico até um pouco comovido. Uma homenagem dessa tão grande, uma pessoa, eu estava dançando lá e ele apontando para os outros lá, olha ali, ó. Eu estava ouvindo, 92 anos, olha como é que ele está dançando ali. Daqui a pouco chegou uma moça, uma moreninha baixinha. Escuta, eu gostei de ver você dançar, dá para dançar uma parte comigo? Só depende de você. Dá. Eu, quando manei a barraquinha ali, foi em 8 de março de 1980. Porque aqui, há 45 anos, aqui não se via nada do que temos a felicidade, eu inclusive com a idade que eu tenho hoje,
de ver isso aqui com padaria, mercados, entendeu? Porque na época que eu vim para cá não tinha nada disso não. Não tinha mesmo. Pegava os pães lá na padaria, né? Até tinha uma passageira na época que ela reclamava muito. Poxa, esse homem com todos os sacos de pão, o motorista disse, olha, eu não posso reclamar nada com ele primeiro. Ele paga a passagem dele, que na época eu pagava, né? Ele paga a passagem dele, tá entendendo? E vem batalhar. Eu admiro muito a coragem dele. E apesar que na época era bem mais novo, mas tinha que ter coragem para encarar aquilo todo dia cedinho, né? Chegava aqui o negócio de 6h30, no máximo. A não ser se o coletivo atrasasse. Mas, se não atrasasse, pegava um em Bacaxá, descia na entrada. Na entrada, pegava outro para cá, intervalo de 1 hora, né? Até mais. Lá embaixo era um barro vermelho, bem lá embaixo, na curva lá embaixo. Era uma estrada... Hoje, as estradas ainda não estão boas. Naquela época, então, imagina como é que seria. Era na barraquinha ali na frente. Ó. Ali na frente. Ali eu trazia leite, trazia jornais lá de Bacaxá, porque naquela época não tinha banca de jornal aqui dentro não, é de uns anos para cá. Eu tenho 45 anos de trabalho prestado à comunidade de Praia Seca. E agora no dia 8 de março, Dia Internacional das Damas. Filho, eu fui pai de 13, criei 9. Eu tenho uma filha que mora longe, mora em Santa Cruz. Ontem à noite eu estava jantando, ela ligou para a irmã, escuta, pai ainda continua teimoso? Ô Rosemary, você parece que não conhece direito nosso pai? Ele mesmo se identifica, sagitariano, pavio curto e teimoso demais. Eu mesmo digo que eu sou teimoso. Tem dia que o pessoal chega aqui, seu Antônio, pena que o senhor não pode ir ali na lagoa. Eu digo não, porque só se tiver com o filho aqui para ele ficar, para eu ir ali uns 15 ou 20 minutos. O pessoal ainda brinca comigo, vai lá para ver a morenada que tá. Você não gosta do baile? Como é que você não vai lá olhar as morenas? Eu digo, a vontade é uma coisa que dá e passa. Se eu tô em praia seca, minha praia é certa, meu lugar no planeta, minha descoberta. Quem irá dizer que eu não sou um poeta quando eu descrever tudo isso que me cerca? Joga meu anzol aqui do meu quintal. Deus manda o sol, eu vou colher o sal, sentindo o prazer de andar no vendaval. O gosto que tem, não existe nada igual. Eu quero acordar ouvindo o mar dizer bom dia. E o que há de ser daqui pra frente é o que eu queria. Sem me preocupar em amar mais do que eu devia. Versando e vivendo em boa companhia. Joga meu anzol aqui do meu quintal. Deus manda o sol, eu vou colher o sal, sentindo o prazer de andar no vendaval. O gosto que tem, não existe nada igual. Eu quero acordar ouvindo o mar dizer bom dia. E o que há de ser daqui pra frente é o que eu queria. Sem me preocupar em amar mais do que eu devia. Versando e vivendo em boa companhia.
sonhando e vivendo.